Estamos iniciando mais um programa diagnóstico e hoje nós contamos com a presença da doutora Valéria Moll. A Valéria, além de minha conterrânea, nós somos da cidade central de Minas. A Valéria tem se destacado no campo da psicologia. Aliás, ela tem abordado várias facetas da psicologia. Doutora Valéria, afinal, quais são as demandas principais da psicologia hoje? Dentre as várias demandas, que nós temos, nós somos procurados por pessoas com problemas de depressão, com problemas na sexualidade, com pessoas que não estão satisfeitas com a sua atuação, com a sua vida no momento. Então elas procuram para dar um upgrade na vida, para melhorar esses aspectos, tanto na saúde como no comportamento, algo que não está andando, que as pessoas às vezes elas estagnam. Então é necessário, elas sentem necessidade de uma ajuda para continuar a caminhada pela vida. De um estímulo extra, por assim dizer. De um estímulo extra e até buscar um porquê, um diagnóstico do que está acontecendo que essa pessoa não está conseguindo fazer suas tarefas normalmente, do que ela fazia anteriormente, ou então ela vem já com uma demanda específica, um problema relacionado ao seu comportamento, ao comportamento do casal, um problema na relação, um problema relacional, tanto da família quanto da pessoa, do casal em si. Então, vem aí várias demandas. Em outras palavras, me parece que a psicologia ela não se restringe a atuar sobre o indivíduo per si. Muitas vezes ela envolve todo um contexto ao redor do paciente, ou seja, o familiar mais próximo, às vezes o próprio marido, ou a própria esposa, enfim. É uma terapia realmente que às vezes não é feita de modo isolado, não é isso? Na verdade, a demanda costuma vir de uma pessoa, É um que sente mais incomodado, seja na família, seja no relacionamento a dois. Uma pessoa, o mais incomodado, vai tomar a atitude de procurar um psicólogo. E quando ele procura, a gente vai ver de onde vêm essas demandas e com isso a gente vai procurando ver se essa demanda é dessa pessoa mesmo. Às vezes nem é só da pessoa, é do conjunto, é do sistema familiar, é do sistema casal, algo às vezes que não está funcionando bem na vida daquela pessoa naquele exato momento. Agora, é possível, no mais das vezes, identificar um gatilho, um start, ou seja, talvez um trauma que tenha acontecido com aquela pessoa que desencadeou todo esse processo que acaba conduzindo essa pessoa ao profissional? Existe sim. A gente começa bem pelo histórico dessa pessoa, desde a infância, buscando exatamente o porquê que desencadeou aquele tipo de doença, aquele tipo de problema. E através, então, dessa pesquisa, a gente vai buscando soluções e acessando esses conteúdos inconscientes, que às vezes se manifestou fisicamente, mas tem fundo psicológico. Então, está muito ligado a isso. A pessoa apresenta um problema e a gente vai buscar acessar através de entrevista, através de todas as ferramentas que nós como psicólogos temos para acessar esse inconsciente e para que essa pessoa se resolva de uma forma geral, E às vezes também a pessoa vai certa com um diagnóstico que ela mesma fez, eu tenho isso. Aí você vai conversando, você vai desfocando daquilo que ela trouxe e a gente vai percebendo que no entorno daquilo, tem coisas muito mais importantes por trás daquele sintoma que ela trouxe, que são muito mais importantes, que é a grande problemática. Então, quando chega com o sintoma pronto, a gente
já desconfia. Vamos primeiro fazer uma anamnese, vamos buscar outras, vasculhar a vida, né, as emoções dessa pessoa, e para a gente chegar numa cura, num diagnóstico e depois trabalhar para cura. E o fato é reinserir essa pessoa no meio e despertar nela realmente o desejo de viver com vigor, de se desincumbir das suas tarefas normalmente, porque esse é o grande problema. Muitas dessas pessoas se tornam tanto quanto inúteis em função desse problema do passado, não é verdade? Muita gente, eu vejo assim, e uma coisa que no meu consultório ninguém tem essa chance, que eu já falo diretamente, de pegar a bengala do passado, a muleta do passado e ficar lá, não curo, porque minha família foi assim, eu fui tratada de uma forma inadequada. Então as pessoas ficam procurando escora emocional, né? Uma forma de não se resolver. A vida está acontecendo aqui e agora. Então nós temos que buscar sermos felizes, né? Em todos os campos, né? Porque a gente, nós somos seres integrais que tem que estar bem em vários campos, né? No campo dos relacionamentos interpessoais, no campo espiritual, no campo profissional. Então, integrar-se como ser humano é muito importante e viver o aqui e agora. Fazer essa busca no passado, ela só é importante para buscar alguns históricos e ressignificar, porque não adianta eu ficar reclamando de algo que me aconteceu ou de algo que eu não tive lá atrás. Então, a gente busca com essa pessoa a ressignificar aquilo que ela acha que foi um problema. Então, como que eu posso tratar, como que eu posso rever essa situação hoje e fazer disso algo melhor? Ao invés de fazer disso a minha revolta, a minha cruz para carregar, né? Porque tem pessoas que são tão pesadas, né? Então a psicologia, ela busca dar essa leveza no caminhar, no aqui e agora, com visão, foco no futuro, buscando expandir como ser humano, melhorar como ser humano, e é isso que todos nós buscamos, né? Essa completude dentro do que é possível. Outro aspecto importante, um detalhe que infelizmente tem incidido muito sobre a população, é a questão da somatização. Sabe-se que o estômago é um órgão muito alvo dos problemas psicológicos. Existe uma síndrome, por exemplo, a síndrome do cólon irritável, que também tem que ver com o lado psicológico. Enfim, uma gama de doenças que tem um fundo psicológico. Enfim, no seu dia a dia, essa somatização, ela tem se feito muito presente na rotina dos pacientes? Muito presente, e eu tenho visto, né, que os médicos estão muito abertos a isso, encaminhando os pacientes que estão somatizando, porque vai lá, faz uma bateria de exame, às vezes dá algum problema de pele, igual você falou, estômago, e é encaminhado para um psicólogo justamente porque não somatizou. Então tem que ter o suporte dos dois profissionais. Se era um problema psicológico e o inconsciente expulsou para o corpo, passou a ser uma doença física e emocional. Ambas têm que ser tratadas com os profissionais adequados. Então, a gente está tendo uma adesão muito grande por parte, né, dos médicos e os psicólogos trabalhando nesse conjunto. Muito bem, nós temos conversado com a doutora Valéria Mó a respeito de temas vastos sobre a psicologia. Faremos agora um breve intervalo e já retornaremos ainda conversando com a doutora Valéria. Continue conosco.
Estamos de volta com o nosso programa diagnóstico, recebendo hoje a doutora Valéria Moll, que é psicóloga. No bloco anterior nós falávamos a respeito da somatização, ou seja, um problema psicológico que acaba por agredir um órgão específico do corpo humano. Doutora Valéria, isso é tão presente no nosso meio que, em especial, as crianças têm sido vítimas desse problema, têm somatizado muito, talvez pela cobrança dos pais, talvez pelas situações estressantes do próprio dia a dia, enfim. Como abordar essa questão da somatização de maneira satisfatória? Então, como você disse, as crianças têm somatizado muito, porque elas estão com a carga, né, de responsabilidade, tanto quanto a gente. Elas levantam de manhã, vão para a aula e tem várias outras coisas durante o dia. Então, essa somatização ela tem vindo. E a gente tem, como eu disse, tratado isso de forma interdisciplinar para que a gente chegue a um bom resultado. Então, hoje a gente recebe criança com várias doenças de pele, né, psoríase mesmo. A gente tem paciente lá de 7 anos de idade com psoríase, com inquietação, com problemas vários que é de somatização, que deriva da somatização e desse mundo agitado que elas vivem. Agora, importantíssimo também é diferenciar a somatização do que é real, porque muitas vezes tudo nós atribuímos, isso é um problema psicológico, enfim, não tem um fundo realmente físico, e aí é muito perigoso nós passarmos por cima de doenças sérias, graves, entendendo que aquilo ali é tudo de fundo psicológico. Há, portanto, que se fazer essa diferenciação de modo muito claro, não é verdade? Temos que fazer, e nós, enquanto psicólogos, nós não podemos de forma alguma sermos omissos a isso, achar tudo que é tudo de fundo psicológico. Não, eu preciso ter certeza, e eu só tenho certeza disso se eu tiver com um exame de um outro profissional que já me dá também esse poder de falar que é somatização, né? Então, eu não posso pensar É preciso afastar causas orgânicas. É preciso afastar causas orgânicas, é preciso que eu encaminhe, se eu achar que se eu tiver alguma dúvida, que eu encaminhe para que seja feita uma análise, né, de causas orgânicas, para depois, então, eu fazer meu trabalho com mais segurança para todo mundo. Então, parte por aí, da gente trabalhar e ter essa visão ampliada de não achar que tudo é psicológico. Por quê? Uma vez que somatizou, foi para o corpo. Foi para o corpo, então a gente precisa de uma ajuda. Porque o inconsciente expulsou para o corpo, o inconsciente está dizendo alguma coisa ali. Mas a partir do momento que adoeceu um órgão, alguma parte, eu preciso de uma ajuda médica. Eu sozinho não vou dar conta. Nós vamos trabalhar em conjunto. É multidisciplinar a abordagem. É multidisciplinar o tempo todo, e a gente tem muito cuidado com isso para nós não criarmos, né? Nós estamos lá para resolver problema, não criarmos problema. E essa abertura, né? Tem que ter a cabeça aberta e saber, essa humildade de saber que nós sozinhos não damos conta de tudo. Uma outra área na qual você tem se destacado é na área da sexualidade. Ainda há muitos mitos, ainda há muita restrição a se abordar esse tema, a se falar sobre esse tema. Enfim, qual tem sido a sua experiência na prática clínica do dia a dia, doutora? Na verdade, a gente tem tido... a gente recebe pacientes vindo, né, de ginecologistas, de urologistas ou de outras áreas médicas que muitas vezes não entende que o problema, primeiro, ele não quer que seja psicológico, porque psicológico não vai ter um remedinho, não vai ter um Viagra, não vai ter nada que vai resolver como passe de mágica. É mais dramático. Mais dramático. Então, mais trabalhoso. Mais trabalhoso. Então, ele vai primeiro no médico para saber se tem um remedinho, uma fórmula mágica. Aí
é desiludido lá, então ele chega muito aborrecido. Você né? já pega o paciente cabisbaixo. Cabisbaixo. É uma bomba que cai no seu colo. Né? É uma bomba, por não ter sido um problema médico, por ser um problema sexual, porque é muito difícil, é um tabu ter um problema sexual, é como se o mundo desabasse, as pessoas não dão nem tempo para se curar, para resolver. Às vezes é um problema que aconteceu uma vez, ele acha, coloca aqui na cabeça, que isso é para ad eterno, né? Então a gente tem que... tem muitos tabus em cima disso, da sexualidade. Tem pessoas que numa consulta, apenas uma consulta, a gente consegue esclarecer os fatos, mostrar como acontece, que é normal, que ele não tem nenhuma doença, para ele, né, tentar relaxar, fazer um exercício físico, e na segunda sessão a pessoa já chega com já muito melhor e sentindo mais à vontade. O grande problema dentro da sexologia hoje, que a gente recebe, e que até então quase ninguém sabia porque não é falado, porque é um tabu muito grande, é o problema do vaginismo, a dificuldade da mulher de ser penetrada. Isso eu tenho até muitos casos, já levei para vários congressos, tem um grupo, inclusive eu tenho trabalhos isolados, trabalho em grupo com mulheres com esse sofrimento, que são mulheres casadas, muito tempo casadas, mais de 7 anos casadas, e que não conseguem ter um intercurso normal, natural, por conta dessa tensão vaginal, por assim dizer, desse vaginismo. Desse vaginismo, que não tem como mesmo, ela sente como se não fosse possível. Isso traz para o casamento um desgaste muito grande, porque o parceiro muitas vezes não entende e traz para ela a sensação, poxa, eu casei, eu sou uma mulher e não consigo ter uma relação sexual como qualquer uma teria. Certo. Então, a pessoa fica com vergonha de relatar isso o tempo todo, não conversa, e quando chega pra gente, a coisa já está enorme. Então, a gente vai utilizar, né, das metodologias específicas para tratar o vaginismo. Esse fato é mais incidente num grupo de mulheres, em termos de idade, em termos de background, de vida ou não? Ele é bem diversificado? Ele é diversificado. E antes, né, nos meus estudos, eu tinha muitos casos de pessoas com uma formação religiosa muito rígida, mas depois caiu por terra, porque eu tenho pacientes de todos os níveis sociais. A coisa complicou. Então a coisa complicou e dificultou a minha pesquisa, a minha abordagem, né? Porque hoje a gente tem pessoas de nível altíssimo, né? Com nível social, com trabalho muito bom, intelectuais, né? Então, pessoas que mulheres que não estão conseguindo passar por isso. Não teriam razão de experimentar esse tipo de problema. Exatamente. Razão palpável. Palpável não, mas aí a gente vai buscando na história, né, dessa pessoa, o que levou ela a esse bloqueio. Porque geralmente o bloqueio não é só lá no órgão sexual. O bloqueio vem, né, da pessoa ser uma pessoa mais intratensa, mais internalizada nos seus sentimentos e com muito medo de expor esse sentimento, medo de amar mesmo, medo da entrega. Então, a gente tem tido vários casos e a gente tem tido também um prognóstico muito bom a respeito desse problema com as mulheres, do vaginismo. E os homens, a maior procura é por conta mesmo da ejaculação precoce, que é a coisa mais difícil de se tratar. Porque quando vão procurar, já tem 2, 3, 4, 5 anos que está com problema. Então, e tem uma dificuldade muito grande de aceitar esse diagnóstico. E
e tem dificuldade, inclusive, de fazer os exercícios necessários, de utilizar das ferramentas que temos que utilizar para poder reverter o quadro. Bom, aí nós já entraríamos até na terapia de casal mesmo. Os cônjuges têm que ser abordados, obviamente, de modo global. Doutora Valéria, foi um prazer enorme te receber aqui. Contamos com a sua presença em próximos programas. Agradecemos a você e te fazemos um convite para estarmos novamente juntos no próximo programa diagnóstico. Até mais.